Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre os vícios à luz do Espiritismo. Para isso, a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves, a nossa convidada é Monique Knox, que é trabalhadora aqui da Comunhão e uma das coordenadoras do nosso grupo de dependência química. Muito bem-vinda, Monique. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo chamado, muito obrigado por estar aqui, por falar de um tema tão importante quanto esse, e bem atual. Então, nós vamos usar também, né, Monique, esse livro, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. Ele tem um capítulo chamado Velhos Hábitos. Então, ele fala sobre os vícios. Então, só para a gente ter uma ideia do que vamos tratar aqui, ele fala o vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis da nossa alma desestruturada. Aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Então, Monique, para a gente começar esse bate-papo, como é que a gente pode compreender esses vícios e muitos outros, vamos falar dos vícios morais também, à luz da doutrina espírita? Então, eu vou iniciar, tentando trazer o significado de vício, de uma origem latina, vitium, que é defeito ou falha. E aí a gente já vê como essa palavra já é uma palavra densa, trazendo, inclusive, um conceito de doença, e a OMS também aponta, que o vício, na verdade, é uma doença física, e psicoemocional. E dentro da literatura, a gente vai ver que tem vários conceitos em diferentes unidades, seja na psicologia, seja dentro da parte religiosa, seja dentro da parte emocional, mas da Wikipédia, isso está em acesso hoje para tudo, mas dentro da doutrina espírita, a gente tem o conceito de que o vício, na verdade, é um processo, um mecanismo onde pressões, traumas, coerção, eles ficam armazenados ou eles ficam alocados dentro do nosso campo mental, que é, na verdade, retratado como um perispírito. E isso a gente traz, pode ser tanto a nível de várias encarnações, como da encarnação atual. Ou seja, essas situações, onde emocionalmente os sentimentos não foram de alguma forma trabalhados, eles ficam retidos, e eles podem, na maioria das vezes é isso que acontece, se expressar em forma de vício. Do ponto de vista de psicologia, que eu tive acesso um pouco, eu achei muito interessante o que eles falam, que na verdade é um mecanismo, de fuga emocional, onde o prazer vem exatamente para escapar da dor. Embora essa frase seja uma frase assim, muito contundente, a gente depois vai encontrar, em todas as histórias de pessoas que têm questões de vícios que levam, inclusive, a dependências, tem sempre algum histórico, de organização familiar ainda não estruturada ou desarmônica, como o próprio Hamed aponta. Ou seja, é uma desarmonia familiar, isso tem origens familiares, que está todo mundo envolvido nisso, e isso pode ter origens, provavelmente, a gente é reencarnacionista, em outras vidas, Miriam? Não, eu acho interessante, a fala da Monique, a parágrafo que você começou, porque o vício tem a ver conosco, da nossa incapacidade ainda de tratar as nossas frustrações, de tratar essas pressões que a gente recebe. E como a gente, ao longo da nossa conversa, nós vamos conversar dos vícios, às vezes a gente também tem a pressão de desaguar, tudo isso de uma forma aceitável pela sociedade. Então,
enquanto a gente não tem noção de quem realmente somos, que a gente fala muito do autoconhecimento, né? Enquanto eu estou muito para fora, né? Uhum. Eu recebo pressão, não sei lidar com a pressão, as pessoas com que eu convivo também não sabem lidar com as emoções, porque emoção é uma coisa que está na gente, a gente não tem como controlar. Né? Hoje eu vou sentir raiva, hoje eu vou ficar triste, daqui a pouco eu vou ficar alegre. Elas surgem com a ocasião. É uma coisa natural, né? E quando eu não sei lidar com aquelas frustrações e emerge essa emoção, e eu não sei lidar com essa emoção, o grande atalho, né? Pelo que eu entendi, o grande atalho é a gente buscar uma fuga, Uhum. algo que nos ameniza. E Sim. aí a Monique vem trazendo uma série de coisas que você também colocou, E né? o Hamed, ele fala exatamente isso aqui. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências são denominados vícios autodestrutivos, né? Isso. E aí ainda tem essa questão que dentro da nossa sociedade, né, o álcool é uma droga lícita, né? Ele é usado em comemoração, né, nascimentos, casamentos, né? Ele é aceito dentro da sociedade. E isso em todas as faixas etárias e em todas as classes sociais também. Né? Desde uma pessoa que não tenha tanta condição econômica, ele vai ter um acesso muito fácil ao álcool, assim como uma outra que, dentro de um caráter mais sofisticado, ele consegue disponibilizar recursos para alocar no uso do álcool. A questão, né, que eu vejo que foi muito importante dentro dessa abordagem do vício, é de que também não é só uma questão relacionada com o uso da substância, mas também a subjugação às pessoas, às situações, né? Principalmente isso se a gente traz para um caráter familiar. Né? Então, geralmente, o que se mais pergunta, qual é a causa? Por que, né, dentro do grupo de dependência química, mas por quê? Eu não bebo, meu marido não bebe, por que ele começou a experimentar, né, e quando eu fui ver, ele já estava, né, num uso de drogas muito abusivo. Às vezes é uma pessoa da família. Né? Exatamente. Né? Tem essa questão, né, que é embasada dentro da doutrina espírita, mas também tem uma consonância em relação a como é que essa família se comporta, né? Quais são os comportamentos que essa criança, né, ainda até na fase intrauterina, ela escutou, ela sentiu essa organização familiar. São pais que têm vícios, né? Então, essa criança, ela cresceu dentro de um meio que ela achava que era lógico também ter vícios, né? É natural, não tinha nada de contraditório dentro dessa questão. Esses pais, eu falo pais porque a unidade familiar pode ser representada pela mãe também. Esses pais, essa família, ela não tinha tempo para cuidar do filho, então ela precisava presentear esse filho ou esses filhos. Então, ele cresce dentro de uma concepção de que esse amor só vai ser suprido com bens materiais. Há uma família que, de repente, não conseguia botar limites, existe isso. Dentro de um casal, às vezes, a referência masculina coloca e a feminina abranda. E isso também faz muita confusão na cabeça da criança. Ela traz essa ideia de que a figura masculina é que vai ser autoritária, né? E a feminina, ela é mais maleável. E aí ela traz esse comportamento também em relação à mulher, né? Nessa questão de subjugar a mulher e na presença da figura masculina de ser compatível com o que ela é como adulto. Ou seja, as famílias precisam olhar para si, Isso. né? Não tem como você enfrentar uma situação de vício na família sem a família toda se tratar, não é isso? Isso. Porque é muito comum a gente ver que aquela pessoa que traz a viciação, ela é um pária. É ela quem está com um problema. E a família... Mas eu fiz tudo, né? E existe essa questão da codependência também, que as pessoas tentam esconder aquele problema, né? É difícil
você assumir que ali tem uma dinâmica que possa não estar muito saudável, né? Exatamente. E geralmente fica como um bode expiatório. Ó, Isso. esse é que não foi para frente, ainda compara com os outros filhos. Olha só, o seu irmão não faz isso, ele só tira notas boas no colégio, por que você não está dando conta? Né? E ele retrata ali exatamente a dinâmica familiar. Como é muito difícil, né, os pais até se retratarem, até perceberem quais são as suas dificuldades e poder traçar um novo caminho nessa dinâmica com o filho, geralmente quando percebem, e se percebem, o adolescente, né, já experimentou, já está no uso de drogas, já está dentro de um outro grupo, e aí fica muito difícil retratá-lo, trazê-lo de novo a uma realidade. Outra coisa que eu acho importante também, porque a gente define assim, vício, né, entre hábitos, porque tem palavras muito similares, hábitos, compulsão, né, o vício e a dependência. Muitas vezes o hábito quer dizer que já começa a causar prejuízo para ele também, para o meio onde ele está inserido, ele traz uma consonância de que, não, eu na hora que eu quiser, eu vou parar. Né? O controle que o indivíduo faz mostra exatamente a incapacidade dele, porque a gente sabe para qualquer tratamento, para romper esse elo, que não é só um elo, né, vamos dizer assim, espiritual, é um elo biológico, é um elo químico, é um elo emocional e espiritual. Não é à toa que a OMS aborda dentro dessa nova feição, sabe? Ele tem que querer fazer isso, né? O que a gente percebe nos grupos de dependência é o familiar reclamando e tudo mais, dizendo que está fazendo tudo. O indivíduo tem que querer realmente romper com esse vício. Tem que partir da pessoa, né? da Se não pessoa. partir, não adianta, né? E aqui ele fala, inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle da própria vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos pelos nossos atos e atitudes, né? Então, a pessoa acha que está no controle, Isso. quando, na verdade, é notório que ela não está, né? Ela não consegue sair daquilo. Quem é esse espírito que acaba entrando nesse descontrole, né, nessa vida? Porque você pode nascer numa família, às vezes até estruturada, né? Tem famílias... Isso. Bom, gente, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? As famílias são todas complicadas, porque nós somos espíritos altamente complicados. Mas, às vezes, você encontra pais que receberam aquele espírito com essa missão até, né? Pais, às vezes, até mais preparados para receber aquele espírito que tem uma fraqueza, né? De uma dificuldade emocional mais importante. Então, quem é esse espírito? Por que ele já vem com essa predisposição? O remédio aponta muito essa questão até de que ele precisa, né, vir para ele poder, de alguma forma, ter uma aprendizagem, né, nessa recepção, num seio familiar, e uma aprendizagem mútua para todos, não é só para esse indivíduo, né, que entra nesse quê de dependência. Mas geralmente a dependência de álcool e de tabaco, ela é muito retratada. Agora, o que eu queria abordar é a questão dos vícios, né? Porque a dependência já entra dentro de uma consonância mais aprofundada. Os vícios que hoje nós estamos submetidos. Os vícios em relação à questão da indústria farmacológica, né? Que o tempo todo está te bombardeando com... Você quer acabar com a dor? Então você toma esse remédio. Já existem números iguais,
né, para você poder fazer essa minimização dessa dor. A outra questão que eu acho que pega muita faixa jovem é a questão dos vícios em jogos, né, em games. Nossa, sim. Tem uma amiga minha estava dizendo, meu filho está no segundo ano do ensino médio, numa escola extremamente maciça em termos de conteúdo, conteudista, e ele está em recuperação em 10 matérias. O que ele faz lá? Ele diz, não sei, ele diz que estuda. E o que ele gosta de fazer? Ele gosta de jogar games. Então, ele fica o dia inteiro, se deixar, ele fica o dia inteiro. Então, isso me chamou a atenção porque é muito difícil para a mãe, para o pai, enfim, familiar, perceber isso já entrou dentro de uma outra consonância que o menino, no caso que eu estou fazendo a referência, ele não consegue ter outra expressão de vida. Ele não consegue se relacionar, não consegue nem tão pouco escutar o que a professora está falando. Então, é um outro mundo fechado, onde ele interage, ele sabe que ele se dá bem, mas ele só permanece dentro daquele círculo vicioso. E veja, a gente também faz isso com nossos filhos pequenos. A gente hoje, todo mundo sabe, a gente chega no restaurante, cada um está com um celular, a criança está com um joguinho, o pai e a mãe estão vendo as mensagens, o outro está no Instagram, o outro está no Facebook. E o bebê assistindo galinha pitadinha. Exatamente. Né? Quietinho, né? Quietinho. Nós já imaginou que babá melhor do que essa, sabe? Mas veja, a gente insufla e depois a gente diz assim, uai, mas como? Ele só pensa nisso. Então, é ter esse olhar para saber o que está encoberto ali, sabe? Porque o marketing é muito poderoso, né? Tem jogos, o tempo todo a mídia está te bombardeando para você poder usufruir desses produtos. São produtos, cada novo jogo que entra no mercado, a pessoa quer usufruir. Então, é um mecanismo muito sutil em que você perde, né, essa ligação com os teus familiares. Né? E ele se refugia dentro da história dele. Né? Queria pegar só o gancho, vou deixar depois um tempinho para a Thelma, né? O gancho da questão do quem é esse espírito, né? Que, como a gente falou no começo, ele fica no nosso... o vício fica no campo mental. Isso. Ele fica registrado como experiência no nosso perispírito. Quem é que molda o nosso corpo físico, célula a célula? É o perispírito. Então, é um perispírito, vou chamar de adoecido, porque me falta outra palavra, que está moldando um corpo físico em que só precisa de um disparo, um gatilho para que aquilo venha, né? Às vezes, experimentar uma única tragada, experimentar um único gole. Estou falando da dependência química, que ela não é assim tão mais importante do que os vícios morais, mas só para a gente continuar nessa nossa linha por enquanto, só precisa daquele gatilho, né? E aí retorna. E lembra, o corpo físico, a gente costuma dizer na doutrina, que é o mata-borrão do espírito. Então, tudo aquilo que está registrado no nosso perispírito, que debilita, né? Que desorganiza, vem para o corpo físico para ser tratado, entre aspas, né? O vício vai ser tratado com medicamento, às vezes até tem, mas o maior e melhor tratamento não é esse, é me auto-observar. E quem é que ainda nesse momento está preocupado ou querendo se auto-observar? Porque enquanto eu não tratar, né, o que é que está de base, que está me desestruturando e está no automatismo, porque aí já passa, o hábito já virou inconsciente, já está no automatismo, né? Enquanto eu não perceber isso, eu vou desencarnar, vou encarnar de novo, e esse vício começa a ter, nas próximas encarnações, situações mais delicadas, mais complicadas, né? Não é isso, Thelma? Exatamente. Eu estava lembrando duas coisas. Que quando a pessoa desencarna, até no processo de dependência, ela às vezes vai buscar o outro viciado e vai se tornar um vampiro, né? Que as pessoas falam. Então, assim, olha o que a gente está levando, né, para si, se a gente não tiver esse trabalho de se entender, se conhecer, até se internar, dependendo da sua situação, falar, não,
eu não sei se eu quero parar, se eu não sei se eu quero nada, então, interna, separa, né? Então, faz esse processo para a pessoa poder ter aquele momento de estar com ela mesma, só não consegue. E o vício, ele também, eu coloco, a gente estava falando aqui sobre o álcool, né? O álcool é terrível. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, parou de beber, aí é chamado para um churrasco, mas por que você não bebe? É só um Que é isso? pouquinho. É só um pouquinho. Nossa, vai ficar mal com o chefe. Como é que pode? Então, assim, essa cultura que te empurra para um processo, depois vê se você está na lama, né? Numa situação no fundo do poço, e depois não te aceita. Fala, poxa, vem, tu quer beber água? Ok. Quer tomar um refrigerante, um suco? Ok, não aceita. Então, né? Porque também é uma pessoa que não tem a vontade bem delimitada, né? E nós estávamos fazendo tratamento com uma moça lá no nosso grupo que o problema dela era o alcoolismo. E aí ela contando que ela tinha determinado para ela mesma que ela não ia beber e que ela não sabe como. Começavam a aparecer pessoas na casa dela Certamente. Sim. levando bebida daqui, dali, dali e oferecendo a ela. E ela dizendo: eu disse que eu não ia beber. Eu disse, mas imagina a coragem que essa pessoa tem que ter, né? Esse controle que o Hamed fala, de se colocar e dizer: eu não vou beber. Porque estamos falando de uma pessoa que é viciada. Então a vontade dela já está comprometida. E ela teve que fazer todo esse trabalho e vindo toda semana conosco e a gente orientando, até que ela conseguiu dizer: eu não vou beber. E aí as pessoas respeitam, porque também você se coloca, né? Então, quando você decide, né? A vontade é um aspecto muito Mas importante. eu acho que decidir é um passo. Mas eu imagino que, como o vício, o álcool que está sendo colocado, gera também uma dependência Física, né? emocional. Ela é cruel. Ela passa, ela vai massacrar, pressionar essa vontade. Sim. Então, acho que quando se percebe que eu não quero mais, e tiver o apoio dos que estão, né? O apoio dos amigos, dos familiares, porque além da boa vontade, eu imagino, tem que ter um esforço tremendo, porque o corpo O corpo está físico pedindo, né? vai, e quando ela fala das situações, né, que aparecem, tudo que a gente quer emagrecer, né? Minha proposta de 2023 é emagrecer. Meu Deus, aí que você tem vontade de comer doce, aí que aparece festa, aí que tudo que parece, porque o foco nosso tá lá. Então, daquele que tem um certo vício, o foco dele está naquele vício, né? E espiritualmente, né, nós que somos espíritas, a gente sabe, como Thelma colocou, que nós também encontramos parceiros que também dependem daquele vício. O espírito não bebe, né? Mas ele bebe, entre aspas, através da ação daquele que está servindo de médium dele. E uma vez eu aprendi, nunca mais me esqueci, aqui na casa, de que o espírito está andando e fala assim: eita, Miriam está bebendo uma cerveja, vou lá nela. Não é assim que acontece, porque ele precisa ter afinidade comigo, né? E a afinidade mental. Então, quando um espírito encontra um que lhe alimente o vício, ele não quer que aquele saia, que aquele dependente largue, porque ele precisa dele, porque ele ele já vai se ter afinizou, né? ele vai ter um trabalho enorme de encontrar outro que tem a mesma afinidade, a mesma sintonia mental, para que ele possa usufruir daquele uso. Então, o que eles fazem? Se ele não pode atuar sobre aquele que tomou a decisão, como você falou, de parar, ele vai fazer com que os amigos que estão em volta tenham a ideia: eu vou levar para fulano esse vinho, essa bebida que é tão boa, que a fulana gostava tanto, né? Essas coisas acontecem de uma forma muito natural, sem que a gente perceba, né? É verdade. É isso mesmo. E o que eu acho interessante que o Hamed coloca sobre como parar, né? Como perceber, porque o autoconhecimento é uma coisa que, dentro da doutrina espírita e em todas as outras unidades, a gente trabalha muito dentro disso. O que é esse autoconhecimento? Primeiro, ele é um caminho
difícil, não é um caminho fácil, porque nós temos boicotes o tempo todo, né? Então, ele enumera aí várias situações, né? E eu achei muito interessante. Eu até coloquei em termos de cronologia. A primeira, começa em casa, a estrutura familiar, de você como chefe de família, você poder estabelecer uma relação com os filhos, com o marido e tudo mais, onde não existe uma simbiose, tipo assim, eu estou fazendo isso por você, então você tem que fazer isso por mim, sabe? Porque aí já entrou dentro de uma questão de troca e você fica à mercê do outro. O outro não tem autonomia e nem você também, né? Essa foi uma das primeiras coisas que mais me chamaram a atenção dentro dessas colocações que ele apontou. E a outra, dentre de você desenvolver comportamentos positivos. Eu me lembrei de um colega, né, lá no grupo de dependência química, que ele disse que estabelece para ele, aprendeu no AA, comandos positivos. Ele tira a roupa dele, ele lava a roupa dele, ele vai fazer a comida dele, ele mora sozinho, que geralmente quando mora sozinho você deixa aquelas pilhas de louça. Não, cada prato que ele tira, ele lava, cada panela que ele suja, ele lava, cada comida que ele prepara, ele vai se alimentar. Ficou todo mundo, inclusive as mulheres, todas assim, bobas de saber que metodologia, mas ele precisa disso. Ele falou, eu não posso deixar nenhuma brecha, né, aberta, porque senão a questão, né, da dependência, eu começo a cair. Né? O gatilho, O gatilho, né? Então, ele percebeu o gatilho e ele faz isso e mantém isso. Eu achei muito interessante o que o Hamed fala. Outra coisa que ele diz tenha comiseração com você mesma, né? Porque a gente se cobre demais e aí diz assim, não, então não vou fazer, não, isso é muito difícil, então é melhor tomar só uma cervejinha. O que os psicólogos falam muito, tudo é uinho, né? É um traguinho, é uma cervejinha, é só um golinho, você minimiza o que aquilo pode te trazer de prejuízo. Sim, psicologicamente, né? Parece pequeno, né? Quando você põe... eu fui num barzinho, eu vou tomar só um traguinho, não, um traguinho ou uma bebidinha ou um golinho é muito para quem de repente já tem essa estrada perto. Eu acho importante, nós não estamos aqui, né, falando contra, né? Não, mas eu acho que o grande gatilho de tudo é a gente perceber o excesso. Porque quando a gente está no excesso, a gente já não percebe mais. Quando você perde o controle, talvez, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante, né, a gente estar atento. Porque começa no inho, né? No golinho. Eu vou contar aqui, eu fumei durante 10 anos. Iniciei com 13 anos, aquela fase de adolescente. Era o charme, né? E aos 23 eu parei, né? Porque o médico disse, olha, você está com faringite, mas eu parei quando eu fiz um raciocínio de que os momentos de prazer que eu sentia por fumar um cigarro era 1 ou 2 durante o dia. O restante era uma compulsão, era um movimento repetitivo, sabe? Onde eu dizia, eu tenho que fumar porque aí eu vou ficar mais calma. Então, até hoje, eu também me surpreendo com isso, mas a racionalização desse prazer, né? O quanto que isso custa em termos de saúde, em termos de dinheiro, em termos de disposição física também. De liberdade, né? E tudo isso. Então, uma vez eu falando isso para um pneumologista, ele disse assim, olha, 5% das pessoas conseguem parar, porque hoje já tem adesivo, naquele tempo não tinha, né? A gente parava e enchia a boca de bala e ia malhar para poder diminuir a ânsia. Claro que dava, né? Quer dizer, totalmente emocional. Sim. Exatamente. Psicológico, né? Eu peguei aqui o livro da Ana, né? Para só pegar da Miriam, né? Que vende na comunhão também, sim, né, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre os vícios comportamentais, né? Que é o vício de mentir, né? Vício de lamentações, vício que chamamos de insegurança, medos, vício de trabalhar. Eu queria que você abordasse para a gente um pouco sobre isso. Então, eu li também e eu disse assim, gente, mas isso aí não é vício.
né? Não é vício, porque ele faz um retrato da individualização de pessoas, por exemplo, que tem vícios de falar o tempo todo, e conversa, e fala, e que pode provocar um mal-estar na gente, porque parece que está faltando alguma coisa. É exatamente faltando o encontro dela mesma, para ela poder expressar o que ela está sentindo, né? Tem outro aí que ele fala daquele que mente o tempo todo, né? Quer dizer, antes dele estar mentindo e eu perceber que ele está mentindo para ele mesmo, né? Mas ele não dá conta de ver aquela realidade como é. Então, ele coloca de outra maneira, né? Ele pinta aquela realidade de outra Ele maneira. cria uma Ele situação, cria uma ele outra inventa, né? É situação. muito comum isso, a gente vê. Mitomania, né? Que a gente chama. A outra que ele Mitomania. fala daqueles que são workaholic, né? Que trabalham, e isso dentro da nossa sociedade é muito até elogiado. Olha como é que ele é valorizado, olha como é que ele trabalha e tudo mais. E eu escutei outro dia de uma amiga minha, disse assim, olha, a gente se aposenta, às vezes a gente fica triste assim, sem trabalhar, e ela disse assim, eu acho que o trabalho, muitas vezes, mascara, né, uma dificuldade da gente de entrar em contato com o nosso eu. Porque quando você não está trabalhando, você está aposentado, e agora? Quem sou eu? O que eu posso, a partir de agora, de produzir? Né? Então, ele vai apontando aquele que está sempre vítima. O mundo é tão ruim contra mim. Olha só, mais uma coisa aconteceu. A gente vê muito também dentro do meio espírita, né? Sim. Eu estou aqui trabalhando. Por que isso aconteceu? Ou seja, entra dentro de uma situação de vítima, o que aquela situação está me demandando, né? Como é que eu não... e para quê? Se eu preciso entrar dentro dessa dependência emocional, o que isso pode proporcionar para que eu possa mudar essa nova fisionomia, esse novo enfrentamento e essa nova postura diante dessas situações. Porque senão a gente passa 80 anos na nossa vida trazendo todos esses vícios e usando cada um desses como um quebra-cabeça. E ainda se acha completa. Olha só, agora eu não tenho vício nem de beber nem de fumar, então eu estou completo. É isso que o Hamed fala. Então você substitui por vícios comportamentais, que você nem percebe, como, por exemplo, o vício de reclamar Porque de tudo. não são tratados como vício. Não são tratados não como recebe tratados. a tarja, né? Mas o Hamed trata como vício. Isso. E essa questão também do pensamento, né? Então, você acha que está certo, que é desse jeito, e você continua a traçar esse caminho. Não, eu não bebo, eu não fumo, e representa dentro de casa, representa no ambiente social, todos esses, uma partezinha deles, continuando dentro do mesmo propósito. O propósito da gente, né, pelo menos o que eu imagino, é cada vez a gente poder conhecer, identificar esses vícios. É difícil? Mas a gente identificando, se perguntar, será que eu quero isso? Eu escolho permanecer dentro dessa dependência, porque o Hamed fala isso é uma dependência emocional. Eu escolho permanecer dentro dessa dependência emocional. Isso está me servindo a prol de quê? Né? O que isso está, de alguma forma, obscurando, né? Que me impede de repente, eu ter uma outra possibilidade. Então, as abordagens deles são muito interessantes, sabe? O hipocondríaco também, né? Isso, exatamente. Que é o de medicamento, né? Então, todas essas questões que a gente traz, porque todos nós acho que temos um pouquinho de cada coisa, né? Sim, agora, muitas vezes, temos alguns que nos atrapalham mais na vida, né? Nesses comportamentais, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente negativa, eu vou me colocar no mundo de uma forma sempre de vítima. O mundo está contra mim. Eu vou estar sempre falando mal de tudo. Então, eu estou atraindo também situações e companhias espirituais que vão me ajudar a ter um mundo mais difícil ao meu redor, não é isso? E aí, se eu não percebo que isso é um hábito mental, que eu tenho um vício mental, né? Eu não saio dessa. E qual é a origem disso? Tudo está no espírito, né? E eu não tenho outra saída a não ser me autoconhecer e buscar aonde está isso na minha infância, não para culpar, né? Mas para entender e, às vezes, tentar transformar. Você acha que é possível
dentro da tua experiência aqui nesse grupo de dependência química, você tem visto pessoas conseguindo sair da dependência? Nem que seja química ou algum outro tipo moral? Eu vejo pessoas que conseguiram sair, mas que lutam o tempo todo. Então, eu vou te dar um depoimento de um colega, enfim, não vou falar o nome dele, mas ele falou: eu fiz um tratamento, né, no AA durante muito tempo. Depois que eu já estava bem consolidado, porque é como eles falam, cada dia é um novo dia, né? E todo dia a gente mata um leão, né? Ele sentiu um vazio muito grande. Qual é a probabilidade do que poderia acontecer? Era nesse vazio existencial, nessa lacuna, ele voltar novamente. Aí ele veio para a doutrina espírita. E aí ele se encontrou e ele achou, então, que houve essa completude, né? E ele está lá como testemunho. Quando ele fala, eu percebo que no grupo, os dependentes olham e dizem, ele conseguiu. É possível, Então, é possível, né? Então, é um retrato vivo. E ele fala abertamente, 30 anos que eu estou limpo, sabe? Então, fica todo mundo assim, diz assim, então é possível. Então, outras Deus é religiões misericordioso. também trabalham muito isso e a pessoa encontra um apoio, né? Um grupo que tem as mesmas questões, que eles Isso. podem trocar e observar aonde está a sua falta de controle, né? A sua insegurança. E o Hamed, empresta aqui um pouquinho, eu queria só falar um pedacinho que eu li aqui, que eu achei muito interessante desses... ele fala dessas questões de como superar, né? Aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias. Quer dizer, a gente ainda é muito influenciável, né? Então, isso é ainda uma fraqueza do nosso caráter, eu acho. Saber dizer não. Saber ele dizer fala não, né? isso aí muito próprio. Combater nossa tendência de ser bonzinhos, mas a gente precisa muito agradar ainda. Ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Estimular nossa habilidade de dizer não, isso que você disse, senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos, pressões grupais, estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, criar padrões de comportamentos positivos, isso que você acabou de falar, cultivar constantemente o autoconhecimento, reforçando nossa visão nos traços da nossa personalidade, buscando nossos traços interiores que ainda são desconhecidos, aceitando plenamente nosso lar inadequado. É uma trajetória, não é isso? É uma trajetória. E eu acho que a gente tem que ser muito humilde, muito sincero conosco mesmo, né? Dizer, olha, estou com dificuldade, e aí vem, né? Essa comunicação com o divino, olha, não, me dê uma orientação, eu estou com dificuldade, ainda fraquejo, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade está aí exatamente para nos dar esse reforço, né? E procurar, né? Sempre... porque geralmente o autoconhecimento está muito ligado com a psicoterapia, mas o processo de meditação, ele te possibilita você entrar em contato com a sua essência e isso te dá muito prazer, porque você consegue ter essa visão do que é você, né? Até ver os seus defeitos, mas ver também a sua qualidade como fruto divino, né? Então, é um processo muito bonito, muito penoso, mas eu acho que vale a pena. E ninguém veio, né, para não dar conta de superar. Exatamente. A gente tem que deixar isso muito claro, né, que todos nós temos essa capacidade de irmos enfrentando aos poucos, né? Pode ser que a gente não dê conta ainda nessa encarnação de tudo que a gente traz, né? Mas algum pontinho, alguma coisa, alguma melhora, algum avanço a gente tem que ter, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas eu acho muito mais importante a gente identificar por onde começar, né? Porque quando eu li esse texto de Hamed, eu falei, meu Deus, é impossível falar que nosso momento encarnatório, nosso momento evolutivo, tem alguém que não experiencie viver um vício, né?
porque faz parte ainda da nossa autopercepção, né? Da gente traçar novos caminhos, nossos propósitos. Eu falei, meu Deus, que aprofundamento ele nos traz com relação a vício. E isso precisa de muita força, né? Que a gente está falando. E força, quando eu me percebo na dificuldade, né? Quando eu percebo que eu não tenho em mim ainda a força necessária para traçar novos caminhos, a busca de um grupo de apoio, seja ele que for, né? O nosso grupo aqui na Comunhão Espírita, em outras religiões, importante é se agregar a pessoas com o mesmo propósito, porque a gente vai estar falando a mesma língua, vamos estar percebendo as mesmas dificuldades, como o outro superou, né? E aí eu me motivo, não, é possível superar, né? Eu também vou conseguir, né? E às vezes uma terapia também, né? Buscar, às vezes, dependendo de uma internação, uma medicação, o que a gente não pode é desistir. Eu acho que o que a gente não pode é se identificar com o vício. Não, eu realmente, eu tenho esse vício, não tem jeito. Jamais. Jamais se veja tão pequeno quanto um vício. Nós somos muito mais do que um vício. Nós somos seres imortais, né? Vivendo, assim, as nossas dificuldades. Todos nós temos, né? Mas quando a gente se vê muito pequeno, né? E o vício é muito grande, a gente tem que lembrar que o vício não somos nós. Né? Nós somos muito maiores do que aquele vício, né? Então, se está difícil de entender isso, se agregue a outros que estão no mesmo caminho, não é isso, meninas? Isso mesmo. E aí eu quero aproveitar que a gente está aqui finalizando o programa, Monique, antes de te agradecer, né, a tua presença, que você deixe uma mensagem aqui para quem nos assistiu. Como que essa pessoa pode, em primeiro lugar, identificar que existe um vício, seja ele uma substância ou uma questão, né, um vício moral, como ela pode identificar isso com coragem, né, de se auto-perceber enfrentando isso e o que ela deve construir dentro de si para buscar superar isso dentro dessas formas que a gente debateu aqui. Ana, eu vejo assim que existe na nossa sociedade, né, e aí a mídia entra dentro disso, as frases que nos boicotam. Ah, nossa, eu trabalhei tanto, por que eu não posso gastar comprando um vestido que custa 2 salários mínimos? Ah, eu estou tão cansada, né? Então, eu preciso disso para me melhorar. Eu vou tomar aqui uma cerveja, comprar um vinho muito caro, chamar meus amigos, porque eu mereço, né? E porque é muito bom desfrutar. Excelente. Então, perceber onde que essas ações começam a ser extremamente repetitivas, né? E com isso, diz assim, é isso que eu quero, porque na maioria das vezes é um automatismo, né, do inconsciente. Vem e você vai. Fora isso, a mídia também insufla isso, porque ela quer que você consuma de qualquer jeito, né? Então, onde é que está isso, né? Se eu estou comendo muito açúcar, eu estou realmente com desejo de comer ou é mais uma coisa para me dar prazer? E esse prazer, ele pode ser quantificado tanto numa pequena porção quanto numa porção muito grande, né? Não é tirar o açúcar, né? É, de repente, dizer... Qual é o meu posicionamento aqui? O que me dá prazer e ficar dentro daquilo? Porque a gente percebe que tem uma demanda interna. Eu acho assim, quando perceber que tem uma demanda interna maior, diz assim, escuta, mas espera aí, conversa com você mesmo e diz, é isso que eu quero? É isso que está iniciando um caminho que, de repente, eu não vou ter mais controle? É a gente ser... bem verdadeiro com a gente mesma, porque na maioria das vezes quando você pensa que tem um controle e não tem, né? E aí é subjugado e tragado por todos. Então, agora convida quem é de Brasília, que quer conhecer o grupo de dependência química, como é que faz? Então, o grupo de dependência química na Comunhão, ele tem o nome agora de Grupo Miosotis, né? Ele funciona toda segunda-feira, às 19 horas, das 19 às 20h30, né? Está aberto a qualquer pessoa, não é necessário agendar ou realizar o atendimento fraterno, né? Que é a porta de entrada da comunhão. Nem ser espírita. Nem ser espírita, isso é extremamente importante.
Mas se começa às 19, são 19h30, pode chegar, não há nenhuma rigorosidade em relação ao horário, mas é importante que venha. Você vai escutar outras pessoas com a mesma dificuldade, tanto para o dependente químico, como para o ente querido. Ou seja, a gente escuta também a fala do familiar, né, do sofrimento dele, que muitas vezes também se tornou um codependente, né? E nesse processo a gente consegue ver o outro, né, e se ver também, e fazer as suas escolhas, né? Cada um nesse grupo se ajuda dentro dessa temática, né? E a gente está aqui aberto para receber a todos. Bacana demais esse tema, super instigante. A gente acho que nunca tinha falado, né, sobre o vício especificamente. A gente fala sobre esses temas, mas de outras formas, né? Então, Monique, muito obrigada por Eu é que trazer agradeço. a sua experiência, a sua simpatia aqui para nós, né? A sua expertise no assunto. Há quanto tempo você trabalha no grupo? Já há uns 10 anos. Então, e com todo sucesso, né? A gente sabe que o grupo tem crescido, né? E tem outros grupos agora também de Também agora. autoajuda, que a gente vai Vincular. Uhum. trazer mais informações sobre Sim. eles em breve. Miriam, Thelma, também muito obrigada. E se vocês gostaram desse assunto, não deixem de dar seu like, compartilhar, mandem esse material para quem vocês acham que vai gostar. Deixem seu recado também nos comentários, é importante para a gente conhecer o que vocês estão achando do nosso programa. Inscrevam-se no canal da TV Comunhão, a gente vai ao ar todas as quintas às 19 horas. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.